agora sim ao vivo. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Instagram do Piagui, os que também estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar através do YouTube, da página do YouTube do Piagui, no YouTube. Hoje, no dia 13 de novembro de 2020, nós vamos ter o prazer de receber para a nossa querida live piaguiense, para o sétimo episódio da nossa live piaguiense. Ele que é psicólogo, que é poeta, é escritor, já foi também mediador de diversos bate-papos literários, ele que também já foi organizador de obras literárias também. E hoje ele é o nosso convidado para a querida live piaguiense, nosso amigo querido Daltro Paiva. Logo mais ele vai entrar em contato aqui conosco na live para que a gente possa dar início à nossa transmissão de hoje. Ele que é um dos poetas em ascensão aqui na cidade de Parnaíba, além de muito talentoso também, o Dalton, né? Um escritor que possui uma linguagem poética muito acurada, muito tranquila, e hoje ele vai trazer um pouco desse trabalho para nós, né? E aqui ele já acabou de entrar em contato, vamos já dar início à nossa live. Boa noite, Maria Carol. Boa noite, Paula. Boa noite também aqui, nossa querida editora Tremembé, parceira do Piagui. Boa noite, amigo. Boa noite. Estou Tá ajeitando me... aqui ainda. Maravilha. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, sim, sim. Tá aparecendo Maravilha. direitinho aí a imagem e o áudio Então, também? sim, então tá saindo muito bom. É tanto a imagem quanto o som também. Opa. Boa noite, Maravilha. Jailson. Maravilha, tudo bom? Como é que vai, Dalton? Rapaz, melhor agora. Ô, rapaz, digo a mesma coisa, viu? Boa noite a todos aí também que estejam participando e que entraram na conversa. Agora sim, de forma definitiva, boa noite a todos os entusiastas do Piauí, nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham, que sempre mandam as mensagens de apoio. Na live de hoje, no dia 13 de novembro, sétimo episódio da nossa live piauiense, a gente traz para um bate-papo literário descontraído, ele que é poeta, que é psicólogo e escritor de mão cheia, e hoje ele vai trazer para a gente um pouco dessa linguagem poética, falar um pouco sobre a sua biografia, sobre o seu trabalho. Boa noite, Daltro. Boa noite, meu amigo Jailson. Boa noite. Um prazer estar aqui com você, viu? Prazer participar de mais essa atividade do Piagui. Maravilha. Eu sempre começo com uma pergunta que é um pouco pretensiosa, mas ao mesmo tempo ela traz assim uma reflexão muito grande, tanto para quem está ouvindo quanto para o próprio entrevistado. Eu perguntaria quem é Daltro Paiva? Você realmente não começa brincando, né? Jailson, meu amigo. Não sei se eu sei lhe responder completamente essa pergunta, não, se eu sei responder inteiramente, mas eu sei um pouco, eu sei um pouco sobre isso, né? Tenho aprendido bastante ao longo dos anos. É, e quem é Daltro Paiva? Rapaz, cara, tem aí neste. Nasci e recebi este nome, não fui eu que escolhi, né? Não sabia também de quem que eu ia ser filho, aonde eu ia nascer, quais as minhas aptidões e tudo. E aí eu vim me desenvolvendo, né? Não sozinho, mas com todo o circuito que me cerca até aqui. Então, para te falar quem é Daltro Paiva, rapaz, eu acho que é um menino, um, um menino que vem se desenvolvendo, aprendendo a ser gente, pai, poeta, psicólogo.
amigo, marido, filho, enfim, uma série de possibilidades que vão além disso tudo que eu estou dizendo, possibilidades conscientes e ainda inúmeras possibilidades que eu estou começando a descobrir, que eu tenho ainda para desenvolver e que eu sei ainda que terei que desenvolver. Então, sou isso, sou isto, mas não sou só isto. É algo assim. Daltro Paiva é um ser em construção que vai para além do que vai para além deste que agora vos fala. A gente vai se descobrindo ao longo do tempo, muitas vezes, facetas que a gente nem imaginava, né? É verdade. Para continuar a nossa conversa, eu lhe pergunto como foi os primeiros anos, como foram os seus primeiros anos? Você nasceu em Parnaíba ou foi em outra cidade? Como é que foi esse início de vida? Cara, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1990. Tive uma primeira infância, vamos dizer, padrão, né? Para o contexto em que eu nasci. Só que com a morte do meu pai aos 6 anos, isso mudou um pouco. E aí foi em decorrência desse evento que, que eu vim aqui para Parnaíba, porque o meu pai é potiguar e a minha mãe é piauiense. Então, depois do falecimento dele, minha mãe veio para cá. Eu ainda fiquei alguns anos lá em Natal. E só aos 10 anos de idade eu vim para cá, para Parnaíba. Então, me considero parnaibano também. Me considero parnaibano também. Então, a minha infância foi um pouquinho passeando entre Natal e Parnaíba. Quando estava lá, vinha passar férias aqui. Quando estava aqui, ia passar férias lá. Então, a infância foi um pouco isso também. E já na infância apareceu a poesia, a escrita. Não sei se Ah, respondi você completamente. com certeza respondeu. E aí, já essa sua última fala já vai puxar a próxima pergunta, e eu já vou perguntar sobre as primeiras influências literárias. Você acabou de falar que as primeiras leituras poéticas vão surgir na infância. Você lembra em que exatamente, ou mais ou menos, em que isso aconteceu? Como foi que surgiu essas primeiras leituras poéticas? Jailson, eu lembro que eu comecei com isso de poesia, comecei com a poesia, assim que eu comecei a aprender a escrever, aos 6 anos. Tem aqui em casa escritos que aos 6 anos de idade eu chamava de poesia, né? Mas, claro, fazem jus a uma criança de 6 anos e por aí vai. Então, a escrita sempre foi uma forma de expressão bem genuína minha. E foi aqui a potencialidade artística que eu mais pude desenvolver até hoje. Eu tenho um livro, eu já não lembro mais com quantos anos, eu acho com 9 anos, e poxa, eu esqueci agora, nesse momento, o título desse livro. Ele está encaixotado aqui, que eu fiz uma mudança, e meus livros, a maioria estão dentro de caixas, mas até hoje eu tenho ele, meu primeiro livro de poemas. E esse livro foi um deleite, porque na infância eu li várias vezes. E esse livro despertou. Mas nesse processo, aí eu fui compreendendo que isso era genuíno meu, e eu gosto de dizer que vem até do sangue, porque meu pai também escrevia.
cheguei a morar alguns anos com um tio chamado Horácio Paiva, que também é poeta, um poeta conhecido no Rio Grande do Norte, que logicamente escreve, né? E aí eu fui percebendo que essa minha forma de expressão através da escrita, ela tinha raízes anteriores mesmo a mim, né? Meu pai, meu tio, outras personalidades em ambos os lados da família, né? Tanto parte de mãe quanto parte de pai também, que atuam com outras atividades culturais e artísticas. Então eu fui vendo que isso tinha raízes genéticas, né? Aptidões genéticas nesse sentido. E aí a escrita eu pude desenvolver, foi a arte que eu mais pude desenvolver até então. E de modo que as minhas influências foram meu pai, e são até hoje as maiores, né, dentre outras, mas as maiores, assim, foi por onde começou tudo. Meu pai, meu tio, meu pai Daltro, que eu também eu recebi o nome dele, meu tio, poeta Horácio Paiva, e esse livro, que, poxa, agora eu estou lamentando muito não lembrar o nome dele, porque foi um livro que, que aguçou, desenvolveu mesmo essa sementinha da expressão poética. Então começou Maravilha. por aí. Pelo que eu percebo, a sua influência literária, além de ser uma influência externa, ela tem muito da família. Você tem tio poeta, o pai poeta, parentes que já escrevem, então isso já vem assim que, vamos dizer que na carga genética a poesia já está ali, já é um gene, né? Sim, 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 sim. Maravilha. Você começou a escrever poesia, você lembra mais ou menos a idade? Como é que foi assim, essa passagem do leitor Daltro para o poeta Daltro? Olha, como eu te disse, né, eu encontro escritos assim de criança, né, de quando eu era criança, 6, 8 anos. Inclusive, teve uma colação de grau, acho que da alfabetização, se não estou enganado, que a atividade que a gente colou grau foi a publicação de um livro de contos. Todas as crianças escreveram lá uma historinha e participaram. Mas para eu me decidir mesmo assim, poeta, e que ia levar isso a sério, que ia buscar esse caminho, foi só na adolescência, acho que aos 17 anos, algo assim. Entendo perfeitamente. Então, a gente percebe que existe todo um percurso, né? É um percurso que começa lá na infância, com os primeiros escritos, e aí você vai melhorando essa escrita e essa leitura com o passar do tempo, também com a maturidade que vai chegando, até o momento em que essa escrita vai ganhando corpo, né? Na base de muita leitura, né? Que é importantíssimo que o poeta ele leia, né? Porque não existe poeta que não lê. O poeta que não lê, ele não vai escrever muita coisa, né? Verdade. Daltro, você citou o seu tio, Horácio Paiva, né? Inclusive, eu já até vi algumas publicações de poemas dele que você publica na sua página do Instagram. Desses poetas mais universais, Uhum, você tem algum uhum. que lhe marcou mais? Ou você tem algum escritor que você usa como referência? Ou como é que é essa referência de poetas mais Brasil, mais mundo? Como é que é essa... Sim, nesse processo, né, como você bem frisou, eu tive que ir buscar leitura, fazer exercícios, escrever por mim mesmo, ir reparando, cortando, ajeitando, substituindo, rasgando, deixando na gaveta, lendo também, mas eu acho que a maior influência, a maior influência é a vida.
A vida e tudo que acontece com ela, né? E aí, consequentemente, a leitura. E eu gosto muito de ler Mário Quintana. Mário Quintana me influencia muito. Me inspiro também para a construção dos meus versos em Mário de Andrade, Carlos Drummond, porque é um, é um molde que eu exercito. É um molde que eu exercito. Deixa eu ver quem mais. Alguém daqui de Parnaíba que influenciou bastante também, embora tenha um estilo literário totalmente diferente. O lembrei do Alexandre aqui, porque realmente é um amigo que influencia muito também. Mas eu ia falar do Ítalo, né, do Ítalo Furtado, mas retomando para o cenário nacional, né? Eu estou um pouco nervoso, então tá difícil de pescar aqui. Mas vamos lá. Mário Quintana, Além de com além de poetas mais gerais, podem ser poetas Mário daqui. A mitologia grega também me inspira bastante, a humanidade que tem na mitologia grega. Tenho gostado muito, não é cenário também nacional, mas eu tenho gostado muito da poesia da Ana Maria, que inclusive foi citada na live que a editora Tremembé fez agora há pouco. Ela chama de poesia Libre Roots, é uma poesia que vem de um processo criativo muito próprio, genuíno. E sim, vem fazendo um percurso de leitura. Bukowski, Leminski. Engraçado, noutros momentos, quando não tem câmera, fica mais fácil puxar as referências. Mas, enfim, são essas referências nacionais, em sua maioria modernistas, pós-modernistas também, que a minha geração vem absorvendo. E, e esse percurso, sobretudo por insistir na escrita, em aperfeiçoar a escrita, faz com que eu tente me aprofundar num caminho de estudo, né? Então, eu tento compreender aquilo que me cerca. Então, eu tento estudar as sociedades que nos influenciam, né? Hebreus, gregos, romanos, né? A Latinoamérica, as Américas como um todo. E à medida que eu vou entrando nesses universos, tudo isso vai transformando a minha escrita, a minha maneira de pensar, vai me influenciando, vai me mostrando gente que, que às vezes eu não conhecia. Lembrei agora do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi uma grande influência, foi uma grande influência, foi uma grande influência, não só na poesia, mas também na música. Outros artistas musicais também me influenciaram bastante. Então, o leque é imenso, assim, né? Assim como para todo mundo, né? O leque é diverso de muitas possibilidades. E o poeta ele precisa beber de várias fontes, né? Porque a poesia ela abrange muita coisa, né? Dependendo de como o poeta escreve, ele pode escrever sobre uma infinidade de temas num poema bem pequenininho, né? Ao mesmo Uhum. tempo que ele escreve um poema gigante sobre uma cena específica. Então, a poesia ela tem muito disso. O poeta ele precisa estar imerso tanto nas leituras como no mundo em que ele vive, observar o mundo, as minúcias e conseguir captar dali o que ele quer, né? E reiterando isso que você está dizendo, eu lembrei agora do Rubem Alves, que também me influencia bastante, que em uma crônica dele, ele diz que se de repente
acontecesse algo com ele e ele viesse a ficar sabendo, isso ele já é falecido, né? E ele viesse a ficar sabendo o momento de sua morte, quanto tempo ele teria de vida ainda, então ele cortaria uma série de leituras e leria só poesia, justamente porque a poesia tem toda essa universalidade, né? E toda essa potencialidade de dizer muito, às vezes, em poucas palavras. Não que poesia necessariamente sejam poucas palavras, né? E a sua escrita, passando agora para a sua profissão poética, a sua escrita é claro, é que é uma pergunta um pouco tendenciosa e difícil, mas eu gosto de perguntar isso para os nossos convidados. A sua escrita, ela é uma escrita que abrange mais o universal, mais o íntimo teu, ou é mais uma mistura dos dois? Ou como é que é? Como é que é a sua, o seu fazer poético? Jailson, vai depender, assim, do momento, né? Tem... Mas é uma mistura, é uma mescla, e não acho que não tem como não ser, né? Embora em certos momentos seja algo mais externo, universal, em outros momentos algo mais interno, mas justamente por conta do fazer poético e do exercício disto, eu, nós compreendemos que, pelo menos eu compreendo, e é claro que isso não é há visões diferentes a respeito disso, mas eu gosto de pensar e carrego comigo que nem sempre a minha intimidade ou o meu íntimo vai ser poesia. Vai ser poesia. Então, quando a motivação vem do meu interior, de algo íntimo meu, eu vejo aquilo, né? Por isso que eu gosto muito da gaveta, né? Que é o que nós, poetas, escritores, chamamos, né? O tempo da gaveta a gente escreve, não mostra logo, fica ali guardadinho na gaveta, para depois a gente dar uma olhada e ver e ver se aquele texto realmente realmente tem aquela qualidade que a gente imaginou ao escrevê-lo. Então, eu tento transformar aquilo que me é íntimo em universal. Aí, quando eu consigo fazer isso, aí eu sinto que eu fiz poesia e aí eu fico feliz com o meu exercício poético, com o meu fazer poético. Então, é um pouco dos dois. E eu penso, e isso é bom, esse exercício é bom, porque se a gente não fizer, a gente corre o risco de se expor ao ridículo, né? É, de se expor além do que deveríamos, porque trabalhar com arte já é uma exposição muito grande, querendo ou não, né? Trabalhar com poesia já é uma exposição. Então, se eu ainda não tiver esse cuidado, eu vou aumentar a possibilidade de erro, né? E a gente quer se desenvolver, eu quero melhorar, então o meu processo vai por aí. Eu tento equilibrar isso e transformar aquilo que me é peculiar em universal. Aí vem aquela citação, né, de que quem, por exemplo, né, quem fala de sua própria aldeia com maestria acaba falando da, da humanidade, né, porque conseguiu transmitir aquilo que é humano, aquilo que, portanto, é universal. E é aquela coisa, nada melhor do que o próprio aldeão para falar sobre sua própria aldeia, né? Verdade. Daltro, quais foram as suas primeiras publicações em materiais físicos? Foram no Piauí ou você já havia publicado em outras plataformas? Como é que você faz a divulgação do seu trabalho poético? Você divulga ou não? Como é que você lida com essa parte? Como foi essas publicações?
Bom, em material físico, né? Material físico, se eu não estou enganado, realmente foi através do Piauí, o jornal, né, do Piauí, o jornal do Piauí. E, posteriormente, as coletâneas, né? Então, físico foi assim. Mas, quando eu me decidi poeta, quando eu me assumi, embora até hoje eu duvide disso, estava até no outro dia conversando com alguns amigos poetas, Benedito Lima, o Alexandre, o Carlos Barroso, um poeta que conhecemos agora de Minas Gerais, se não estou enganado. E aí o Carlos Barroso estava dizendo que duvida que é poeta até hoje. E essa dúvida, eu também duvido até hoje, mas essa dúvida é muito boa porque faz com que a gente duvide, mas se confirme no exercício do fazer poético e vá seguindo adiante, né? E essa dúvida faz a gente avançar degraus. Então, quando eu decidi começar com a poesia, eu tinha várias pastas de escritos, e aí eu fui selecionando, fui melhorando, escrevendo, e alguns anos depois, por exemplo, em 2007 eu decidi isso, em 2012, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos aí, 5 anos depois, eu comecei a sair nos eventos aqui de Parnaíba, para botar a cara a tapa, né? Ver se as coisas, ver o que é que acontecia. E aí começou os saraus universitários, da Federal, da UESP, o NUA, o movimento NUA, o Núcleo Universitário Artístico da Federal, que eu tive o prazer enorme de ser um dos membros fundadores e de acompanhar as primeiras atividades. Sarau da Acontece, na época. E aí tinham algumas plataformas digitais, né? Fiz um blog, Facebook e alguns grupos poéticos, e esses eventos eu sempre estava indo e postando, até que a coisa foi andando, né? E também fui me desenvolvendo com isso. Mas fisicamente, até que por conta de toda essa movimentação, eu Uhum. conheci o Cláudio, de quem eu já tinha ouvido falar, por estar me inserindo no meio, e depois que eu conheci o Cláudio, aí eu comecei a publicar no Piauí, no jornal, vez ou outra publicava, e, e até que saíram as coletâneas, né? A primeira delas, a Vestania. Maravilha, então. Então, já aproveitando esse ganchinho da tua última fala, o primeiro movimento que você participou de participar de uma antologia foi a Coletânea Poética Versania, que, para quem não conhece, foi uma coletânea organizada pelo nosso editor, Glaucio Armin, no ano de 2017. Né? Dalton aí está mostrando para a gente a capa da segunda edição, que foi no ano seguinte, 2018. E, Daltro, como foi essa experiência como foi a experiência com Versania? Como você definiria hoje, depois de um pouco mais de 3 anos de Versania, né, da primeira edição? Como é que foi participar de Versania? Como é que foi a experiência de Versania para você? Ah, foi ótimo. Foi ótimo. Eu gosto muito de Vessania. Foi uma experiência maravilhosa, uma porta aberta que trouxe muitas coisas boas, não só para mim, mas conheço que também para o movimento literário da cidade. Olha que nós agora, né? Porque começamos a ter uma visibilidade mais contundente a partir de Vessania. Quando Vessania, a primeira edição, estava sendo arquitetada, eu não estava aqui em Parnaíba, eu estava em Natal, tentando a vida um pouquinho por lá. Mas estava acontecendo tudo em Parnaíba. E aí eu escrevi e mandei, né? Reuni o material, selecionei, já tinha material escrito, e mandei pro Klaus para participar de tudo. E aconteceu que eu tive a oportunidade
de chegar em Parnaíba para o lançamento. Inclusive, foi o meu retorno para cá. Um dos motivos do meu retorno aqui para Parnaíba foi porque lá em Natal as coisas não estavam saindo muito bem, e aqui em Parnaíba estavam surgindo possibilidades. E uma delas, o lançamento de Versania, eu não quis perder, não podia ficar de fora delas, né? Então, por exemplo, estou aqui agora também por conta de Versania. Versania é um marco pessoal, e acredito que também seja um dos marcos literários aqui de Parnaíba. Sem querer, sem querer com isso superestimar ou subestimar a Versania. Não, longe disso, eu digo isso com, tentando ter uma perspectiva mais real possível. E, e eu acredito que Bessania tem sim essa importância para não só para nós, mas para Parnaíba também. Quem sabe alguém posteriormente venha escrever sobre isso, né? Com certeza. Betânia foi assim, muito significativo, como você mesmo falou, tanto para a história da cidade, como principalmente para cada poeta. Foi assim um divisor de águas que a gente chama, né? Sim, sim. Inclusive foi na data de lançamento que a gente se conheceu, não foi? Lá que a gente se conheceu, quase que na hora de tudo começar, foi que a gente se conheceu, não foi, Dalton? Foi. Acho que foi porque eu cheguei de viagem, acho que um dia antes. Então, fora o Cláudio, a Morgana e outras pessoas que eu não lembro agora, acho que pouquíssima gente, a maioria eu não conhecia. Então, o Emanuel, a maioria eu conheci no dia, inclusive você. E aí a gente tá aqui trocando literatura até hoje, ainda bem. Com certeza. Foi só mais uma prova dos frutos que o Versandia deixou, né? Mas só uma semente que foi plantada ali que até hoje germinou, né? Está Sim, sim. germinando e ainda vai germinar ainda muito mais. Inclusive, após esse movimento de ventania, que foram nos anos de 2017 e 2018, que começou a ideia do Cláudio de reunir gerações em torno de uma obra, né? E aí o Piagni vem com essa juventude cada vez mais engajada nos movimentos literários, com poetas, com cronistas, contistas. E aí a gente tem a Academia Parnaibana de Letras, que vem com esse pessoal mais veterano, com essa galera mais que já tem um tempo maior de produção poética, e já chegou na segunda edição da coleção com poemas e gerações. Como é que você vê essa união de gerações em torno de uma obra poética? Eu estou gostando muito. Estou gostando muito, porque no início a gente via as pessoas, sobretudo jovens, né, fomentando seu percurso artístico, e, e os escritores, vamos dizer assim, já consagrados da cidade, ficavam longe, distantes, inalcançáveis, e, e quando surgia algum contato, não era uma coisa, não era uma coisa amistosa, não era algo, pelo menos do que eu ouvia falar e do que eu pude vivenciar, não era algo, não éramos levados a sério, né? Até que com, até que com a persistência no trabalho, não teve mais como essa outra geração mais antiga nos ignorar, né? Então, tiveram que ver o que estava acontecendo. E aí, quando puderam ver o que estava acontecendo, né, qualquer desengano caiu por terra, e, e começou essa união, né? Que inclusive
o Cláudio tem grande mérito nisto, né? Não só ele, mas é um dos nomes preponderantes. Tanto é que agora hoje, eu, você e outros, não só de Versania, é, tem um espaço e uma visibilidade, uma aceitação maior. E eu acho que essa nossa movimentação foi muito importante para que os novos escritores fossem melhor recebidos por aqueles que já estavam nesse percurso. E, como eu disse, né, o Cláudio foi importante nisso, reconheço o Ítalo Furtado como importante nesse processo, o Diego Mendes como importante nesse processo também. Então, a trajetória de início dessas pessoas foi diferente da nossa, né? Já fomos melhores recebidos, inclusive porque eles já vinham desenvolvendo trabalho e passaram dificuldades que nós não passamos, né? Abrir algumas portas assim para a gente. Então, acho que todo esse movimento, e hoje a coisa já está tão aberta que estamos publicando juntos, as gerações estão se encontrando para publicar, o cenário é outro, a mentalidade é outra, muito mais aberta, e isso é bom para a gente porque a gente recebe o reconhecimento de que merecemos e de que buscamos, isso nos dá fôlego para continuar a fazer novos trabalhos, receber melhor ainda as pessoas que estão chegando, isso dá fôlego também para gerações mais antigas, que deixam de ficar mais isoladas e passam a interagir mais culturalmente também. Então, eu acho que essa união tem essa importância. A união tem essa importância. E não me recordo de em outros momentos históricos ter sido assim aqui em Parnaíba, porque eu tenho notado esta tendência de que essas rixas entre gerações têm diminuído. E tem diminuído tanto que, olha aí, né, a gente está indo para a segunda publicação, né, da linha Entre Gerações, né? Primeiro Contos Entre Gerações e agora Poemas Entre Gerações, que vai ser publicado em dezembro virtualmente e ano que vem o lançamento presencial, né? Então eu acho que toda essa movimentação entre as gerações tem trazido essa contribuição de abertura e de enriquecimento do nosso cenário. E Parnaíba precisava disso faz tempo. E com isso, todos nós, artistas, querendo ou não, começamos a ser mais valorizados, né? E tá na hora mesmo de Parnaíba, assim como todo e qualquer lugar, começar a tratar melhor os seus artistas. Com certeza. Inclusive, Poemas Entre Gerações, que terminou, é de ser impresso hoje, a obra já está pronta, né? É um anúncio em primeira mão para o público que nos acompanha, que Poema já está pronto, né? A obra já está finalizada, pronta para ser entregue para os escritores e distribuída para o mundo. E foi como você já falou, Daltro, essa união de gerações, ela veio quebrar preconceitos, tanto de um lado como de outro, não é? Muitas vezes as gerações elas não se veem com bons olhos, tanto a geração veterana não vê a nova com bons olhos e vice-versa. Então, a partir do momento que você quebra esses muros e você passa a interagir, você descobre muita coisa e você se reinventa também. Você aprende com os mais velhos estão vendo o que os mais novos estão fazendo. Então, a união, ela sempre torna bons frutos, quando é feita por interesses legítimos, claro, né? Sim, sim, sim. E é muito bom, é muito revigorante quando a gente vê pessoas que nós admiramos nos recebendo, reconhecendo a qualidade do trabalho que fazemos.
Então, eu acho que com essa interação entre as gerações, a gente só ganha, todos ganhamos. Com Acho que não certeza. cabe mais ficar gerações isoladas umas das outras, sem receber, dificultando as coisas. Não, já chega disso, já foi esse tempo. A história agora outra é colaborar e trabalhar com qualidade, né? A gente passou muito tempo desunido para descobrir que isso não gera fruto nenhum e só atrapalha, né? Verdade. E é muito bom pra gente, pelo menos eu me sinto muito contente de fazer parte de uma geração que está participando dessa transição. Com certeza. Vai ser algo assim, muito interessante para a gente poder falar e comentar futuramente, daqui com alguns anos, quando formos perguntados sobre isso. Daltro, agora aproveitando também para falar, vou pedir também um pouco que você fale sobre a sua experiência. Em 2018, você ministrou um laboratório de poesia junto ao Sesc Caixeiral, não é? Uhum. E aí esse laboratório ele gerou também fruto dessa produção poética que já vem acontecendo em Parnaíba há algum tempo, gerou a obra Experimentos Poéticos. Como foi Sim. como foi essa experiência que eu estive presente e acompanhei, desde o início do laboratório até o lançamento da obra? Olha, então para chegar aí eu vou fazer um percurso, um breve percurso, né? Só para mostrar o que você já citou, né? Começou com Versania, a primeira edição, a capa é preta. Essa aqui é a segunda edição. Meus livros estão encaixotados, então não pude pegar todos, mas está aqui, Versania, segunda edição, 22 autores, né? Organização do Cláudio Ciarline. Em seguida também, falando dessa questão da união entre as gerações, aí entra o Cláudio Ciarline e o José Luiz de Carvalho, com Contos entre Gerações. Agora, em 2020, está saindo Poemas entre Gerações, o segundo livro desta trilogia. E a obra que você se referiu, né? Experimentos Poéticos, surgida justamente dessa oportunidade de atividade no SESC, né? No SESC Piauí. Experimentos Poéticos, para quem não viu. Então, só fazendo um merchanzinho antes de começar a falar, esses livros, quem tiver interesse, pode encontrar com os autores, a livraria Zabelê, tem Versania e tem Contos entre Gerações, Experimentos Poéticos também, e na Banca do Louro. Pois bem, agora respondendo a sua pergunta, é, a Camila Maia, em 2018, ela era a analista de literatura lá do SESC Caxeiral. Hoje é a nossa amiga Laiane Fontinelli. E na época a Camila veio e perguntou, ofereceu para mim a proposta, né, do, do laboratório, de participar do laboratório. Só que quem tinha ministrado o laboratório do ano passado, tinha sido no gênero conto, e tinha sido o poeta conceituadíssimo, premiadíssimo, de alto nível, o Nathan Souza. Então, na hora que a Camila me fez a proposta, eu dei a ela um sonoro não. Falei, não, não estou nesse nível. Quem sou eu para ministrar algo assim? Mas aí a Camila, com toda a competência e habilidade dela, me convenceu. E não tive como recusar diante da argumentação dela, então eu aceitei. Então, fui me preparar, estudar mais, preparar tudo, né, a atividade. E aí, em 2018, teve início o Laboratório de Criação e Experimentação Literária, Gênero Poesia, que eu tive a oportunidade de ser o ministrante justamente por conta desse convite da Camila. E aí foram 5 meses de atividades em que nós nos encontrávamos periodicamente, semanalmente, e aí levava didáticas, a gente assistiu filme, a gente leu livro,
a gente recebeu convidados, a gente escutou música, leu bastante poesia, fizemos muitas dinâmicas de escrita. E ao final desse percurso, a gente teve um encerramento em setembro de 2018, e a gente viu que o que a gente tinha produzido era bom, que não podia ficar só por ali, né? Então começamos uma outra etapa assim de trabalho também, mais intimista, né? Que foi de revisar, corrigir, editar o conteúdo junto com os coautores. E aí, ao final desse processo, ficou pronto Experimentos Poéticos, né? Experimentos Poéticos, que participam comigo o Benedito Lima, o Lucas Vasconcelos, o Ayrton Porto, a Edna Santos, a Socorro Brasiliense, Amparo Carvalho. Então, a gente teve o apoio do Piagui, da Academia Parnaibana de Letras, da CIEARTE, Ayrton Porto Fotografia, Estúdio Manuel Kitt, o Valdeci Cavalcante, pessoalmente também nos ajudou, o Laboratório Araújo, Madeireira Cajubá, Nautilus Hotel, Armazém Mesquita. Então a gente fez todo o trabalho poético e também correu lá atrás dos apoios, né, de todo mundo que a gente sabe que apoia a arte aqui na cidade. Então, com todo esse esforço, a gente pôde lançar Experimentos Poéticos. E aí o que foi uma vitória, não só para o grupo, para a atividade, mas acredito que também para esse circuito de laboratórios que acontecia no SESC, porque foi o primeiro deles que gerou um livro, né? Não que toda atividade tenha que ter essa finalidade, mas, poxa, é muito bom quando dá certo, né? Assim, quando dá certo desta forma, quando a gente consegue produzir um material. Então, Experimentos Poéticos é um livro que eu tenho muito carinho, justamente porque, por conta de todo esse processo, eu pude ter a oportunidade de ministrar e de organizar uma obra. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim e foi muito bom trabalhar com todo mundo que nós trabalhamos. A equipe inteira, os amigos participantes do laboratório, aqueles que se tornaram amigos também a partir do laboratório. Então, Experimentos Poéticos, assim como Versania, assim como Contos Entre Gerações, tem um lugar muito especial, porque foi um marco pessoal para mim, porque foi a primeira obra que eu pude organizar, ministrei o laboratório, e isso abriu uma série de portas e possibilidades que foram muito proveitosas. Então, o laboratório foi isto, né, que eu citei, e nós tivemos esse resultado que me deixa muito feliz. Inclusive, uma curiosidade, o laboratório terminou em 2018, mas nós só conseguimos publicar em 2019 e lançar em 2020. E aí, nós lançamos, se eu não estou enganado, 14 ou foi 15 de março de 2020, foi um final de semana. A gente lançou, todo mundo empolgado para sair com aquele trabalho de divulgação do material nas escolas, né? Fazer aquela outra parte de trabalho que a gente gosta, que aí entra também o caráter social da atividade literária, além dela por si mesma. Só que aí começa o isolamento social por conta do coronavírus, né, Covid-19. 2 dias depois, assim que começa a semana, do final de semana que foi lançado o livro. Então, a gente lançou no final de semana, na segunda-feira já começou o isolamento, e aí nos tirando temporariamente esse prazer de sair divulgando a obra assim, nesses lugares. Mas o livro está aqui, está tudo pronto, à medida que as coisas forem se normalizando, a gente vai voltar a terminar essa parte, né, do trabalho. E isso, apesar da pandemia, as possibilidades estão surgindo, as coisas estão acontecendo, né? Poemas entre gerações,
outros projetos culturais aí por vir também. Então, experimentos poéticos foi tudo isso e um pouco mais. Querendo ou não, a pandemia atrapalhou aí todo um planejamento, né, que havia em relação a isso, porém, logo, logo ela vai acabar e com certeza experimentos poéticos vai continuar o seu voo, que já é grande por excelência, né? O laboratório deu origem a uma obra e mais um fruto dessa união entre gerações, entre as pessoas que estão comprometidas com a literatura, sem individualismo, sem egoísmo, mas projetando a união entre as pessoas. Né? Sim, sim, sim. E tudo só. A gente tem visto com essas obras coletivas que temos feito, né, que tudo só dá certo porque todos estão com um único propósito, né? E isso é o que está fazendo as coisas acontecerem. E a despeito da situação da pandemia, isso nos força a utilizar outras vias, né? Como, por exemplo, a gente está aqui numa live agora. Se não estivéssemos nesse momento, talvez nós estivéssemos encontrando no próprio SESC ou em algum outro lugar de fomento à cultura que a gente pudesse fazer esse bate-papo e estivéssemos tendo essa conversa e rodeado, né, de toda a gente que acompanha a literatura e a cultura, como fazíamos antes, né? Mas aí nós vamos nos adaptando e cá estamos nós. E agora estamos aprendendo mais uma frente de trabalho, né? De não apenas trabalhar presencialmente, mas também aqui virtualmente. É quase um outro plano. Com certeza. A pandemia nos tirou muita coisa, mas está indiretamente nos propiciando outras, né? Outras possibilidades, outras vertentes. E aí, quando tudo se normalizar, a gente vai pegar todo esse aprendizado desses já quase mais de 8 meses de isolamento e agregar aquilo que já estava acontecendo antes, né? Sim, sim, sim. A gente ainda tem aí pouco mais de 7 minutos de diálogo. A conversa está muito boa, com certeza assim, um diálogo muito interessante, muito esclarecedor também. Aproveitando já essa reta final de live, eu pergunto a você, quais são os seus planos daqui para frente dentro da literatura, questão de lança de obra própria, ou então organizações, como é que você está planejando os próximos passos dentro da literatura? Olha, é um trabalho de formiguinha, né? A exemplo do que a gente vem fazendo. Mas já tem próximos passos, sim, que já estão sendo dados hoje, para que mais na frente possa ser concretizado. Além de poemas entre gerações, tem um grupo, que eu não vou dar detalhes por hora, porque é tudo muito iniciante ainda, mas se mobilizando para quem sabe, uma publicação, livro solo. Tem meu livro solo, que eu estou mexendo nele já desde Versania, reunindo poesia, revisando, editando. Estou fazendo. Vou dar um spoiler. Nosso amigo, poeta, prosador, contador de causos, Benedito Lima, vai lançar seu segundo livro, né? Desta vez agora do gênero, agora em prosa. Vai ser um livro de causos, um livro muito divertido, que eu estou tendo o prazer de poder fazer a revisão. Então, é uma atividade também que vai sair. E em meio a isso, eu estou organizando o meu livro solo também, que eu já adianto o título, Afago, para que tudo dando certo saia agora ano que vem, 2021. Então, o trabalho de formiguinha não para, né? A gente vai fazendo um pouquinho todo dia para ir contribuindo com a poesia, com a literatura local. Porque se a gente não fizer, precisamos fazer
Eu digo por mim, se eu não escrever, se eu não fizer algo assim, algo aqui dentro implode. Então, a escrita, escrevo também por isso. Maravilha, então. É, como você mesmo falou, o trabalho, o labor literário, ele é um trabalho de formiguinha, né? O leitor, ele pega a parte final, a parte boa, vamos dizer assim, do trabalho. E até lá existe todo um labor, uma produção, é noite sem dormir, é revisando, organizando, até que a gente chega ali no eflúvio, até que a gente chega na obra. É. Eu posso aproveitar esses minutos para passar uma mensagem e recitar alguma coisa, Jailson? Pode ficar à vontade, meu amigo. Pode, o tempo é todo seu. Eu gostaria de dizer, todos que estão aqui assistindo, todos que estão aqui assistindo, é, eu acho que passam ou passaram por dificuldade semelhante. A gente vive num país, num contexto em que vivemos, né? Em que saúde, educação, cultura, arte está sempre relegado ao último plano. Eu queria deixar aqui uma mensagem de que a gente não desista, de quem tá chegando, se inspire, faça o seu, não deixe de fazer, faça a sua arte, faça aquilo que sai do seu âmago. As pessoas que nós admiramos, que já são conceituadas hoje, estão lá porque fizeram isso. Nós que estamos neste caminho, estamos caminhando porque estamos fazendo isso. Então, se tem alguém aqui pensando em fazer também, faça, vá fazendo, não deixe de fazer. Caso tenha alguém aqui que não, vamos dizer, que não tenha, dificilmente alguém não tem alguma aptidão artística, né? Mas que não trabalha, vamos dizer, com arte, mas que conhece alguém, apoie as pessoas, seja como for, apoie os artistas locais, apoie o artista que é seu amigo, não porque é seu amigo, mas pelo artista que ele é. E dê apoio, porque é muito difícil trabalhar com arte e cultura, ou fazer arte e cultura, promover arte e cultura no nosso contexto social. E eu gostaria de recitar um poema de Versania, de Versania, porque é um poema que eu gosto muito, um poema que eu fiz em 2014. Em 2014, Versania só foi lançada a primeira edição em 2017, mas é um poema que não perde a atualidade dele nunca, e eu sempre me surpreendo com esse poema. Então, eu acho que tem tudo a ver com todo o momento que estamos passando, né? Se chama Há que se viver, há que se fazer calmo, há que se fazer sereno, há que se fazer brando quando a alma estiver sangrando, há que se deixar a confusão passar para então ir em frente, adorar a mudança permanente para a nova fase enfim chegar. Há de se brincar com a vida, refletir por sobre a ferida, fazê-la garrida, enfim permitida, e abraçar o mundo de alma e coração, fazê-lo morada de sua paz, vivendo a vida como nunca mais, para não se morrer em vão. Obrigado, Jailson, pela conversa, por tudo, viu? Obrigado a todos que assistiram, que se fizeram presentes. Muito obrigado mesmo. Daltro, a gente é que agradece a sua disponibilidade, a sua atenção, foi assim muito gratificante a live. E continue nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Essa live vai ficar disponível aí pelo resto dos dias da eternidade para vocês assistirem, relerem, voltarem. Dalton, querido, muitíssimo obrigado e até a próxima, viu? Até um beijo para todos, sobretudo todos que mandaram aqui mensagem também, meus amigos que puderam estar presente assistindo. Obrigado, Jair, obrigado, Piauí, Láucio também, viu?
Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado, Dalton, a todos que nos assistiram. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu.